Facebook já está conectado, o Instagram já está conectado, o YouTube, amém. A paz do Senhor Jesus, pessoal do Facebook. A paz do Senhor Jesus, pessoal do Instagram, do YouTube. Amém. A paz do Senhor Jesus, pessoal que vai ouvir pelo áudio, pessoal do Meet, a Maria, a Vanessa, a Jéssica, a Loli, Ângela, Roberta, Maria, Dona Maria de Lourdes, amém. A paz do Senhor Jesus a todos. A gente vai falar hoje sobre Amós 9. Uau! Amós 9 é um tipo de capítulo que a gente não quer falar, não. A gente não quer ouvir, não. É um capítulo de confronto. O livro de Amós é isso. É um livro que nos fala que não basta ser crente, né? A música de hoje tem tudo até a ver com a aula de hoje. A música de hoje que a gente ouviu é Aimei, né? Um evangelho de fariseus. E o livro de Amós é isso. Ai, gente, desculpa. O livro de Amós é isso. O livro de Amós... Ai, gente, peraí. Deixa eu beber uma água. O livro de Amós é isso. É Amós dizendo que não basta ser crente. Gente, esse povo do Reino Norte, eles acreditavam em Deus. Eles criam, eles acreditavam. Não, Deus existe. Eles não duvidam que Deus existe. Tanto que eles oram para Deus. Eles chegam lá em frente ao bezerro de ouro, mas eles chamam qual nome? O de Deus, o Deus lá de Israel. Então eles acreditam. Meu Deus. Eles acreditam, eles creem. E é isso, o livro de Amós fala, não basta crer. Porque esse povo acreditava, esse povo cria. Não basta ser religioso, porque esse povo era religioso. Esse povo, eles iam lá e entregavam dízimo. Esse povo ofertavam. Esse povo fazia até, né, ofertas voluntárias ali. Esse povo, eles não deixavam os sacrifícios passarem. Eles faziam os sacrifícios ali, os rituais diários que tinham que fazer. Eles faziam. Eles eram religiosos. Esse povo congregava. Esse povo, a Bíblia diz, aqui no livro de Amós mesmo fala, que eles faziam reuniões solenes em nome de Deus. Eles se reuniam solenemente em nome de Deus, para adorar a Deus. Eles cantavam para Deus. Eles cantavam para Deus. Amós diz isso. E o que eu quero falar hoje, o que a gente vai falar hoje em Amós 9, é isso. Não basta ser crente. Que eles eram. Não basta você crer. Porque a Bíblia diz que até Satanás crê. Lá no livro de Tiago, Tiago diz isso. Vocês acham que vocês estão fazendo muito porque vocês creem? Vocês acham que vocês são melhores que vocês estão salvos só porque vocês creem? Saibam que Satanás também crê. Saibam que os demônios também creem. E é verdade. Satanás crê. Satanás sabe que já perdeu, porque ele crê que já perdeu. Tanto que ele tem pressa. Tanto que quando Jesus vem, na primeira vinda, né, e os demônios encontram ali com ele, qual é a primeira coisa que os demônios falam para Jesus? O que eu tenho eu contigo? Não é chegada a hora ainda. O que você está fazendo aqui? Os demônios acharam que era a segunda vinda de Jesus, que Jesus ia aniquilar eles. Então os demônios falavam, não, mas não é o tempo ainda, o que você já está fazendo aqui? Gente, os demônios creem. Por isso que eles tremem. A Bíblia diz que eles tremem. A Bíblia diz que os demônios e Satanás tremem. Satanás fala com Deus, entra na presença de Deus, mas treme. A Bíblia diz isso. Não basta crer. Porque crer, Satanás crê. Crer, os demônios creem. Não basta só crer. É preciso obedecer. Não é só crer. É ter obras que confessem a sua fé. Como que eu creio em algo e eu não ajo como Cristo? Eu preciso ter obras que confessem a minha fé, né? E o livro de Amós fala mais pra gente. Não basta ser religioso. Esse povo era. Esse povo ia lá e entregava os dízimos. Esse povo ia lá e ofertava. Esse povo fazia reuniões solenes em nome de Deus. Glorificando a Deus. Eles cantavam em adoração a Deus. E o que Deus diz no livro de Amós? Eu odeio a reunião de vocês.
Eu odeio as canções de vocês, porque vocês são uns hipócritas. Vocês cumprem rituais religiosos, mas de coração vocês não me obedecem. De nada adianta vocês obedecerem os rituais e o coração não estar voltado a mim. É isso que Deus está dizendo no livro de Amós. Não adianta. Só esses rituais não vão te salvar. E então Deus vai indo além. Uau! E Deus fala, né? Ó, vocês ficam aí cantando. Eu abomino essas canções de vocês. Às vezes a gente fica assim, nossa, mas como que pode? A pessoa tá cantando e louvando a Deus, em adoração a Deus, é muito santo. Gente, eu já falei isso numa aula. Eu já vi um endemoniado cantando. Eu já vi uma pessoa endemoniada cantando uma música de Deus. Eu vi um demônio cantando uma música de Deus. Aí você acha que a pessoa é santa porque tá cantando uma música. Não. Não. E é isso que Deus está dizendo no livro de Amós. Não basta vocês cantarem canções a mim. Não basta. É preciso mais. É preciso além de ser crente. É preciso além de cumprir os rituais religiosos. É preciso além de vocês cantarem a mim. É preciso ter o coração voltado a mim. É preciso me obedecerem. Uau, é preciso. Aí a pessoa vai falar, pô, mas eu sou moralmente bom. Eu não pratico nenhum mal. Eu sou ético. Se eu for na padaria e receber o troco errado, eu devolvo. Eu sou moralmente ético. Eu sou moral. Satanás não tem problema com a moralidade. O problema de Satanás não está com a moralidade, não. Você pode viver uma vida inteira moral e arder lá no lago de fogo e enxofre com Satanás. Porque Satanás não tem problemas com a moral. Tem problema nenhum para Satanás você ser moral. Nenhum. Eu quero viver uma vida dentro da moralidade. Não tem problema nenhum. Eu quero ser ético. Não tem problema nenhum você ser ético. Para Satanás não tem problema. Porque o problema de Satanás não é a moralidade. Não é a ética. Não é o crer, porque ele também crê. O problema de Satanás é Jesus. O problema de Satanás é a obediência. Como ele não obedece, ele quer que você também não obedeça. Esse é o problema de Satanás. Então, né, não basta ser caridoso, que não é o caso do livro de Amós, porque esse povo não era caridoso, tá? Mas se fosse, não basta ser caridoso. Uma pessoa que viveu uma vida inteira, né, entregando cestas básicas, ajudando os pobres, né, construiu várias coisas para os pobres. Bastou? Não. Se ela não estiver em Cristo, se ela não tiver renascido em Cristo e tiver o Espírito Santo dentro dela, de nada adianta aquela caridade toda. Satanás não tem problema com a caridade. Não. Satanás até usa a caridade e a piedade como formas de tentar aliviar a nossa consciência. Então, às vezes, a gente vai querer praticar uma caridade, uma piedade, de forma a pensar que a nossa consciência agora está aqui, está livre. Eu fui perdoado dos meus pecados, porque eu fui ali e ajudei um pobre. Não. E o coração? E é isso que o livro de Amós é. Gente, a gente finaliza hoje esse livro, viu? Glória a Deus. É o 16º livro que a gente termina. E é isso que é o livro de Amós. Onde está o seu coração? Israel falava em nome de Deus. Israel, o reino norte, se gloriava pelo nome de Deus. E eles falavam o nome de Deus que foi apresentado lá a Moisés. Não é um outro deles, não falava Baal. Não, é Deus. O Deus, o grande eu sou. Era esse que eles estavam falando. Mas era uma sociedade totalmente corrupta, que não praticava a caridade, não ajudava uns aos outros. Um dos mandamentos de Deus, onde Jesus no Novo Testamento resume todos os 10 mandamentos em 2. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eles se amavam tremendamente. Eles tinham a cama deles de marfim.
Eles tinham, com certeza, né, as roupas de cama dele do Egito. Era linho fino, linho egípcio. Mas com o outro, eles não tinham o mesmo amor. O outro podia dormir no sereno, tremendo de frio, morrer tendo hipotermia ali. Mas eles não. Eles estavam aconchegados. O outro podia estar ali, desidratado, precisando de uma água, alguma coisa. E ele se embebedando de vinho. E esse era o problema do Reino Norte. Eram vários, né? O Reino Norte acreditava, mas não obedecia. Nenhuma diferença de Satanás. O Reino Norte era um reino religioso que cumpria rituais errados. Os rituais que eles cumpriam eram todos errados, era para bezerros de ouro, mesmo que em nome de Deus. Era errado. Eles não obedeciam. Eles não observavam a lei de Deus. Eles não sabiam o que Deus queria, então eles faziam o que eles achavam que Deus ia querer. E esse é o grande problema da gente não conhecer o que Deus quer. É a gente achar que Deus quer o que eu quero dar. E Deus nem sempre vai querer o que eu quero dar. Quem garante que o que eu quero dar é bom? Meu coração é enganoso. O meu querer não é o querer de Deus. E essa é a questão. Como eu vou saber o que Ele quer? É lendo a palavra dEle. É conhecendo Ele através da palavra dEle. A palavra é Ele. Mas esse povo não lia as escrituras. Eles não estavam nem aí. Eles faziam os rituais que eles julgavam certos com o boi de ouro lá. Aí eles sacrificavam, dizimavam. Gente, eles dizimavam ali diariamente, sacrificavam diariamente, congregavam, eles se reuniam para falar em nome de Deus, cantar para Deus. E Deus dizia: eu abomino a reunião de vocês. Eu não tenho prazer nisso. Eu não quero sacrifícios, eu quero obediência. Desde o princípio, tudo se baseou na obediência. E é isso que Deus vem falando nesse livro de Amós. E além de todos esses pecados aqui, eles ainda pecam em não ter caridade, amar ao próximo. O mais importante dos mandamentos, né? Que a gente lembra que Jesus depois resume em amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Eles não amavam. Então agora, né, no capítulo 9, no final do livro de Amós, Deus vem dizendo uma sentença bem dura para esse povo. Bem dura. Pondo eles na realidade deles, né? Aí no versículo 1, então, diz assim: então eu tive mais uma visão. Lembra que Amós está vindo naquelas visões onde estão mostrando, essas visões estão mostrando a sentença sobre o Reino Norte? Deus já falou: eu vou medir vocês com o meu prumo. E vocês foram achados errado aí. Eu vou julgar vocês, vou mandar cativo aí um povo. E Deus vai continuar falando. No versículo 1 diz assim: viu o Senhor que estava em pé sobre o altar. Esse homem, esse profeta não, ele não é profeta, ele mesmo diz isso: eu não sou profeta, eu sou pastor. Deus que me mandou largar minhas ovelhas e vir aqui. Esse homem que foi levantado para ser profeta, nem curso de profeta ele não tem, ele não é nem preparado, ele não foi preparado por vontade própria isso, né? Deus o ungiu e pronto. E esse homem, ele tá lá em Betel, falando tudo isso lá em Betel. E lá em Betel tem o quê? Tem um altar. A gente lembra, tem o altar do bezerro de ouro lá em Betel, né? E esse altar do bezerro de ouro que tá lá em Betel, esse altar, ele é o centro de adoração de Samaria, de Israel, né? A gente lembra que tem o altar lá de Dan também. Mas pelo jeito, o centro de adoração do Reino Norte era em Betel. Era esse altar de Betel que tem o bezerro de ouro lá também. E onde que Amós está falando que ele viu Deus aqui? Nesse altar, em Betel. Então ele está falando para o povo do Reino Norte: eu vi Deus sentado sobre o altar. Não, sentado não, em pé, né? Eu vi Deus em pé sobre o altar. Imagina, o povo de Israel deve ter ouvido isso e deve ter ido à loucura. Deve ter, o nosso Deus está aqui, ó, ele está no nosso altar. Eles devem ter pensado isso, né? Porque a visão de Amós foi essa: Deus estava em pé
sobre o altar que eles ergueram, onde eles sacrificavam para aquele bezerro de ouro. E Deus estava ali em pé. E Amós falando isso. E o povo, Deus é aqui, é isso mesmo, Deus ungiu o nosso altar. E então, Amós começa a dizer, e Deus me disse, fere o capitel, né? O que é capitel, né? Ele está falando para destruir. O que é o capitel? Capitel é o topo do pilar da estrutura do prédio. Então, aquilo que sustenta aquele prédio de pé, Deus está mandando quebrar. Ou seja, aquele prédio vai cair. Aquele templo vai cair. É isso que Deus está dizendo. Fere o capitel, né? Então, destrói o pilar sustentável desse templo. E Deus diz mais. E estremeçam os umbrais, e que as colunas tremam. As colunas de sustentação daquele templo pagão, né, de adoração do bezerro de ouro, vão tremer. E então, tudo vai cair. E os pedaços que caírem vão cair em cima das cabeças das pessoas que estiverem ali adorando aqueles deuses. Aquele deus bezerro de ouro lá, que eles criaram. Porque Deus havia falado, um dos mandamentos de Deus lá, dos 10 mandamentos, era não adorar a imagem alguma. É um dos mandamentos. Não adore imagem alguma. Eles adoravam o bezerro de ouro. Ainda que em nome de Deus. Eles se curvavam ao bezerro de ouro falando em nome do grande eu sou. Mas a adoração a uma imagem já pecou. Já caiu nos 10 mandamentos. Então, aqui diz, né? Que todo aquele prédio, que todo aquele templo cairia sobre as pessoas que iam lá adorar, sobre as pessoas que estivessem ali. Então Deus continua no versículo 1. E os que não estiverem ali adorando, eu vou matar também. A pessoa não morreu porque não estava lá adorando quando eu derrubei o altar. Mas ele vai morrer também, essa pessoa vai morrer também. Como? A espada. Eu vou matar essa pessoa a espada, na guerra. E eu vou matar até o último deles. Todos esses que adoravam errado, que estavam com o coração errado, que eram pecadores, eu vou matar todos eles. Então diz Deus, nenhum deles vai conseguir fugir, nenhum deles vai escapar. Então Deus, para tornar isso ainda mais real, de que ninguém pode escapar da ira dele, que não é possível fugir, ele começa a descrever que realmente é impossível você fugir da ira de Deus. Não há para onde se esconder. Quando Deus vier te julgar, acabou. Não há quem você recorra. E é isso que Deus vai dizer agora, no versículo 2 e versículo 3. Eles não vão ter para quem recorrer. Quando eu chegar, cheguei. Acabou. No versículo 2, então, Deus diz, eles não vão poder se esconder de mim. Ainda que eles cavem a terra tão profundo, mas tão profundo, a ponto de chegar até o mundo dos mortos. Né? Em algumas traduções está como inferno, né? Mas seria no termo de até chegar ali ao mundo dos mortos, até que eles cavem ali até chegar, né? Num lugar distante, né? Numa realidade diferente. Até que eles cheguem ali. De lá eu vou arrancar eles. Eu tenho a chave da morte, eu tenho o poder da morte, e lá eu busco eles. Não há onde eles se escondam. E ainda que eles queiram, assim como lá na Torre de Babel, construir uma torre tão alta e tão grande que chega até os céus, onde eu estou, ainda assim, eu os derrubarei de lá. Não há onde eles se escondam de mim. E Deus continua dizendo no versículo 3, ainda que eles decidam se esconder no mais alto monte, ainda que eles decidam se esconder lá no topo do Carmelo, lá no meio das rochas, né? Lá no meio das cavernas, lá se esconder lá, eu os buscarei. Não há lugar que eles se escondam de mim. E ainda que eles se escondam lá no fundo do mar. Gente, uma vez eu já falei sobre isso. A gente tem mais, a gente que eu digo ciência. A ciência, ela tem mais conhecimento sobre o universo do que sobre o mar. É mais fácil você entender o universo do que entender o mar por conta da gravidade. Teve até um exemplo esses dias, esses tempos atrás, de um navio, né, uma expedição que teve para ir lá ver o navio do Titanic, né? E eles implodiram, né?
Por quê? Porque é muito difícil, gente. Há uma pressão no fundo do mar. Existem coisas, o mar é mais obscuro ao homem do que o universo. Porque é difícil você conseguir examinar profundamente o mar, analisar com detalhes o mar. É algo que o homem não pode, não dá. Mas Deus está dizendo, eu posso, eu vejo, eu tudo sei. Não há um lugar onde você se esconda que eu não veja. E nessa época, a gente lembra disso no livro de Jó. Nessa época, era um costume desse povo temer a um monstro marítimo. Lembram? Que eles chamavam até de Leviatã, que era a personificação do mal preso. É uma lenda que existia, né? Era a personificação, a gente falou sobre isso lá no livro de Jó. Era a personificação do mal acorrentado lá no fundo do mar. Eles entendiam isso, era uma lenda. E eles tinham muito medo desse bicho marítimo, muito. Eles temiam muito esse animal marítimo. E olha o que Deus diz aqui. Se vocês quiserem se esconder no fundo do mar, eu darei ordem ao monstro marítimo para matar vocês. O que Deus está dizendo aqui? O monstro que vocês tanto temem, eu mando nele. Eu mando nesse monstro. Vocês estão morrendo de medo do monstro, vocês têm que ter medo de mim. Eu é que mando nesse monstro. Uau! Olha o que Deus está falando para esse povo. Esse povo não vai acordar. Infelizmente, esse povo não vai acordar. E então Deus continua falando no versículo 4. E ainda assim, se vocês forem levados cativos, se vocês forem levados como prisioneiros, não fiquem achando que vocês se escaparam da minha ira, não. Porque vocês foram levados prisioneiros, não. Ainda assim, eu os matarei. Porque o que eu quero não é prisão, é morte. Gente, que triste, mas é verdade. É verdade. Às vezes as pessoas ficam pensando, ai, Deus ama o pecador, Deus odeia o pecado. Quando Deus for mandar lá no lago de fogo e enxofre, é o pecador, não é o pecado, é o pecador. E é para a morte, é a segunda morte. É essa, no lago de fogo e de enxofre, para ficar lá gemendo eternamente. É isso, é para a morte, não é para uma prisãozinha que você fica um tempo preso e solto, não, é morte. É morte. Nem é prisão igual hoje. Existem alguns países aí que tem prisão. Ai, como se chama? Aquela prisão que é até você morrer. Pô, gente, esqueci o nome. Mas tem prisão. Lá nos Estados Unidos que tem uns lugares, uns distritos. Ah, perpétua, é isso mesmo. A Maria falou. Essa mesmo, Maria, obrigada. Tem prisão perpétua. E o que acontece, gente? O que Deus está dizendo aqui? Há uma diferença. Na prisão perpétua, você tem um alívio. Um dia você vai morrer. Ainda aquele que está na prisão perpétua está pensando, um dia eu vou morrer, eu vou me livrar disso. Mas essa morte que Deus está falando aqui não tem alívio. Quem vai te livrar da morte? Que você já está experimentando. Né? Igual lá no lago de fogo e de enxofre, né? Não é prisão perpétua, porque a prisão perpétua você ainda tem a esperança da morte. Você vai sair da prisão perpétua quando você morrer. Mas e da morte? Quem vai te livrar? Lá do lago de fogo e de enxofre, que é eterno, quem vai te livrar se você não vai morrer mais? Você vai desejar a morte e não vai tê-la. Imagina, você lá no lago de fogo e de enxofre, sofrendo lá com Satanás e os demônios, e desejando, ai Deus, eu queria tanto morrer. Não morre mais. Não tem mais morte. Não tem mais morte. E é isso que Deus está falando. Olha, agora eu fitei os meus olhos em vocês. Uau, isso é de dar medo. Isso é de dar medo. Deus está falando, agora eu decidi olhar para vocês. E é para o mal, não é para o bem, não. Uau. Eu decidi colocar os meus olhos sobre vocês e não é para o bem, é para o mal. É para julgar vocês. Caramba, né? Eu ia falar uma coisa, deixa eu ver se eu lembro. A gente pensa, né, assim, eu porei os meus olhos sobre vocês, né? Então a gente pensa, nossa, que alívio, né? Que alívio, uau, Deus vai estar sempre olhando por mim, né?
Mas isso, de certa forma, é um temor. Uau, Deus está dizendo que vai observar com atenção tudo. E quando ele diz isso, ele não está dizendo que é para o meu bem. Ele está dizendo que é para o meu mal. Ou seja, ele vai se atentar a tudo de ruim que eu fizer. Ele vai se atentar a cada vacilo meu. Porque agora ele decidiu se atentar aos meus erros e não aos meus acertos mais. Uau, e é isso que ele está falando para Israel. Aí no versículo 5 diz assim: o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, toca na terra, e ela treme, e todos os seus moradores choram de tristeza. A terra sobe e baixa como as águas do rio Nilo. Quando Deus vem, quando Deus toca na terra para manifestar a ira dele, até a terra treme, até a terra tem medo. E aqueles que estão na terra, no dia em que Deus manda o seu juízo, eles choram. O negócio não é bom não, eles choram de tristeza. E a terra, ela se volta como um terremoto tremendo. Sabe que a terra sobe e desce? Acontece isso. Sobe e desce com tudo. Tem essa batida violenta. Por quê? Porque Deus veio à terra. Uau! Deus veio à terra. Ai, Jesus, queria espirrar, parou. Deus veio à terra e a terra treme, a terra tem medo. Né? Quão triste que é. Eu mandei até isso na campanha esses dias, né? A gente vê, né? A Bíblia diz que Satanás treme a Deus, que os demônios tremem a Deus. Aí chega o ser humano na maior cara lavada, mente, fofoca, faz isso e aquilo outro, faz as coisas mais abomináveis a Deus e nem treme. Você mente na cara lavada. E ainda fala, não, é verdade, ai, você tá louca, ai, não fiz isso não. Nem treme, nem vermelha a pessoa não fica. A Bíblia diz que Satanás treme. A Bíblia diz que os demônios tremem. A Bíblia diz que a terra treme. Porque eles sabem quem Deus é. E eles têm temor. Eles têm medo. E o ser humano não tem. Então no versículo 6 diz: Deus constrói a sua casa nas alturas e coloca o céu por cima da terra. Ele chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O seu nome é... Aí põe o nome de Deus, tá? Aquele tetragrama, né? Seu nome é Jeová, Yahvé, né? Mas não deve ser essa a tradução, né? Mas é aquele tetragrama lá, tá? O que ele está querendo dizer aqui? Gente, Deus constrói a casa deles nos céus. Ele próprio que constrói a casa dele ali sem nada sustentando a casa dele. É Deus quem manda no mar. E vocês estão achando que vocês vão se esconder dele no dia do juízo aonde? Vocês estão achando que vocês vão lutar contra ele no dia do juízo como? Vocês acham que vocês vão resistir a ele como no dia do juízo? Ai de vocês quando ele vier para julgar. Ai de vocês, será um dia triste, não será um dia bom não. Aí no versículo 7, Amós continua dizendo: Não me sois vós, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes? Diz o Senhor. Não fiz eu subir a Israel da terra do Egito? E aos filisteus de Caftor? E aos sírios de Kir? Gente, o que Deus está falando aqui resumidamente? Vocês não são especiais. Não fiquem se achando. Vocês não são especiais para merecerem um julgamento diferente. Assim como eu amei aos filisteus e tirei eles lá de Creta, tirei eles lá de Caftor e fiz com que eles entrassem no território da Filístia de hoje, assim eu tirei vocês do Egito e coloquei vocês aqui em Canaã. Assim como eu tirei a Síria com S, né, os sírios lá de Kir e deixei eles agora aqui na Síria, sendo a potência que eles são, assim eu tirei vocês lá do Egito. Não se sintam mais importantes do que os outros, não se sintam melhores do que os outros. Não achem que vocês vão ter um julgamento especial.
Não fica achando que vocês vão ter, né, privilégios. Não. Vocês não são melhores. Uau. Deus está falando isso. A gente lembra que Deus está aqui condenando nesse livro de Amós a arrogância de Israel. O quão arrogante Israel tem se tornado. Lembra que Deus falou, eu odeio a soberba de Jacó. Eu odeio como eles têm se orgulhado em si mesmos. Como eles têm me esquecido. Como eles têm se sentido. Como eles têm esquecido a minha lei. Eu odeio como eles têm amado a si mesmos, como têm amado os seus próprios juízos, como têm amado as suas próprias leis. Eu odeio. E é isso que Deus está falando. Não fiquem pensando que porque eu tirei vocês lá do Egito e trouxe vocês aqui para Canaã, que vocês são melhores, que vocês são especiais. Não, eu vou julgar vocês. A gente lembra, né, que Deus já havia falado isso antes. Assim como eu julguei outros povos, eu vou julgar vocês não são melhores. E agora Deus está dizendo, o que eu fiz para você, eu também já fiz por outras nações. A diferença é que eu não tive o reconhecimento, mas agora também com vocês eu não estou tendo. Que diferença faz para mim? Nenhuma. Vocês não são diferentes dos outros. Então, no versículo 8, Deus continua dizendo, eis que os olhos do Senhor estão contra este reino pecador. E eu o destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor. Então Deus fala, agora os meus olhos estão sobre vocês. Eu não estava nem olhando tanto para o reino norte. Mas vocês estão pecando tanto, vocês estão fazendo tantas coisas abomináveis, que agora eu vou ficar de olho só em vocês. Meu olho vai ficar fixado em vocês. Porque esse é um reino pecador. Quantos pecados vocês têm cometido? Até agora eu fiquei quieto. Até agora eu fiquei inerte, não fiz nada. Mas acabou a palhaçada, acabou a festa. Chegou o momento de eu agir. Então Deus diz, eu vou destruir vocês da face da terra. Não dá mais, eu estou vomitando vocês. Chegou o tempo dessa terra vomitar vocês, porque não dá mais. Mas eu não vou destruir todo mundo. Eu não vou destruir todo o reino norte. E Deus vai dizer agora como que ele vai fazer essa divisão. Quem é que vai ser destruído e quem não vai ser, né? Ele vai explicar. Ele fala, eu não vou destruir todo mundo. Eu não vou destruir todo o reino de Jacó. Aí no versículo 9 e no versículo 10 ele começa a explicar quem vai ser destruído e quem não vai ser destruído. Aí no versículo 9 ele diz, olha, eis que eu darei uma ordem. E eu sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode o grão no crivo, sem que caia na terra um só grão. Todos os pecadores, no versículo 10 ele diz, todos os pecadores do meu povo morrerão à espada. Os que dizem, não nos alcançará, nem nos encontrará o mal. O que Deus está dizendo aqui? Não, eu já determinei. É chegado o tempo onde eu vou pegar uma peneira. Eu vou pegar uma peneira. Vamos imaginar essa cena. É nessa cena que Deus está falando. É com essa imagem. Deus está falando com um homem que é agricultor. A gente lembra que Amós é pastor e agricultor. Então Deus está falando uma linguagem de agricultura. Ele entende. Deus está falando, olha, eu vou pegar a peneira, vou colocar ali, vou debulhar o trigo ali, né? Vou amassar ali, tirar o trigo para deixar o grão, né? Quando você amassava, saía realmente daquela casca o grão. Só que às vezes tinha joio junto, né? Havia joio junto, pedra junto, ficava coisas ali junto que são impuras. Então o que se fazia? Você colocava na peneira e você começava a peneirar para ficar apenas o grão, o que importa, né? Ficar apenas o que realmente é útil, né? O que realmente importa pra gente. E começa a separar ali o que for visível, você vai separando e vai peneirando aquilo. E é isso que Deus está dizendo. Eu vou peneirar esse povo. Eu vou separar o joio do trigo. Eu vou separar quem é bom de quem é mau. Eu vou separar os bons dos maus. E assim eu vou deixar os bons viverem. Mas os maus, eles vão morrer. Os maus, eles vão morrer à espada. E eles ficam dizendo que o mal nunca chegará sobre eles.
mas vai chegar, está chegando. Então, no versículo 11, Deus continua e diz assim: naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo caído de Davi, e repararei as suas brechas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e o edificarei como nos dias da antiguidade, para que possuam o resto de Edom. E todos os gentios que são chamados pelo meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas. O que está falando no versículo 11 e versículo 12? Sobre Jesus. Que haverá um tempo onde Deus vai levantar a descendência caída de Davi. O povo se perverteu. A casa de Davi está caída, o tabernáculo, de Davi está caído. Aquele povo que era para ser santo está caído. Mas Deus promete que um dia vai levantar. Vai levantar como na antiguidade. E ele vai levantar ele das ruínas. E ele vai reparar cada brecha que havia ali. E então, nesse dia, o povo de Edom será alcançado. O povo de Edom, gente, era mais fácil eles conseguirem converter um filisteu a converterem um edomita. Havia um ódio entre Edom. Na verdade era de Edom, não partia nem tanto de Judá e de Israel. Esse ódio partia de Edom. E a Bíblia deixa isso muito claro pra gente durante várias épocas, de que Edom decidiu se converter em um ódio perpétuo por Israel. Ele decidiu perpetuar uma raiva que talvez tenha vindo de Esaú, mas já nem se sabe mais do que vem. Mas virou um ódio perpétuo. E uau, o que Deus está dizendo? Que aquele que era impossível de se converter nesse tempo, será possível converter essa pessoa, um edomita. Então ele diz, e os gentios que são chamados pelo meu nome, uau, somos nós. Haverá um tabernáculo que vai ser levantado, e nesse tabernáculo entrarão os edomitas, entrarão os gentios, e entrarão o povo de Deus, que realmente, verdadeiramente se arrependeu, e será como nos dias da antiguidade. Uau, Deus está falando sobre Jesus. E isso é dito em Tiago. Tiago fala sobre isso. Tiago fala exatamente esse versículo. Lá no livro de Atos, Tiago, ele fala sobre este versículo aqui. Eu até anotei aqui, Atos 15, tá? Atos 15, versículo 16 ao 17. Tiago fala sobre isso. Que aqui se falava sobre Jesus. A gente lembra, quando a gente vai ler as escrituras, a gente tem que ler com a consciência de que tudo que está escrito fala sobre Jesus. Jesus disse isso. No Novo Testamento, Jesus fala, toda a escritura fala sobre mim. E vocês ainda dizem que não sabem quem eu sou. Ó fariseus, ó estudantes da lei, ó estudantes das escrituras. Como vocês não me conhecem? Se a escritura inteira fala acerca de mim? Se o Pentateuco fala de mim? Se os profetas falam de mim? Se a história de Israel é sobre mim? Se tudo que ali está escrito é sobre mim? Como é que vocês não me conhecem? Eu não cheguei agora, de repente. Eis que Jesus veio. Não! Desde quanto tempo Deus vem falando de mim? Desde lá do Éden. Desde lá, Adão e Eva, quando Deus diz, eis que da semente da mulher virá aquele que pisará a cabeça da serpente. É Jesus. E é isso, quando a gente vai ler as escrituras, a gente tem que ter essa consciência. Que a Bíblia inteira, as escrituras inteiras, falam dele. Tudo que a
gente vai ler, a gente tem que ler entendendo que está falando de Jesus. Aquele tabernáculo lá no deserto falava de Jesus. Uau, aquela nuvem, coluna de fogo, fala de Jesus. Tudo na Bíblia fala de Jesus. Cada etapa ali da história, né, vem falando de Jesus. E agora não é diferente. Este momento também fala de Jesus. É o reino norte que está sendo julgado agora? É. Mas é uma profecia que está falando sobre quem? Sobre Jesus. Porque a escritura inteira fala dele. Quando ele chega, não é possível que você fale que não sabia. A escritura inteira falou dele. Então, no versículo, né, eu já expliquei o versículo 12 também, né, sobre dom. Então, no versículo 13, diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará ao que cega, e o que pisa as uvas ao que lança semente, e os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Na linguagem da agricultura, mais uma vez Deus está falando na linguagem da agricultura, ele está falando com Amós, que é um agricultor. Então, na linguagem da agricultura, como é que funciona? Há tempo de plantar e há tempo de colher, certo? Então, não se acontece os dois no mesmo tempo. Geralmente, você planta uma quantidade boa, né, para durar aquela colheita até que a próxima venha de novo, né? Então é assim que funciona. Não tem como você tá no tempo de plantar de novo e ainda tá colhendo aquele, né? Então foi lá, a gente tá na época do ano de colocar semente. Então a pessoa vai lá e coloca semente no campo, várias sementes de trigo lá, né? Coloca a semente lá e espera o tempo razoável até que venha a colheita. E veio a colheita, né? E aquela colheita foi toda pega. A gente pegou toda a colheita. E quando a gente pegou toda a colheita acabou. Não vai ficar produzindo mais a terra, né? A colheita acabou. Então, o que acontece com a colheita que acabou? A gente tem que... Aquele tanto que a gente colheu tem que durar até a próxima colheita. Mas o que acontece? Vai ter que colocar a semente de novo, né? Para esperar o tempo, para que haja colheita de novo. Mas o que Deus está dizendo aqui no versículo 13? Estão vindo dias tão prósperos, dias tão bons, que aquele que está plantando, ele vai vir colocando a semente e ainda vai ter gente colhendo. Ou seja, a colheita, né, vai ser tão grande, uau, que vai durar até a próxima semeadura. É isso que ele está dizendo, né? Então, eu fui e plantei um monte de trigo. Aí a gente colheu o trigo. Daqui a 6 meses a gente tem que plantar de novo outro trigo. É o tempo de plantar outro trigo. Por exemplo, daqui a 3 meses, não sei, daqui a 6 meses, não sei o tempo certo. Mas vamos supor que é daqui a 3 meses, vai. E eu colhi toda aquela plantação. Só que continua tendo. Ainda continua brotando. E eu continuo. Eis que é chegado o tempo de jogar a semente de novo. Quando eu for jogar a semente de novo, eu ainda vou estar colhendo. Então será um tempo próspero. Onde vai ser tanta colheita em abundância, que eu vou estar semeando, mas ainda vou estar colhendo. É um tempo de abundância, né? É isso que está dizendo aqui. Então, no finalzinho diz: e os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Aqui é a mesma coisa da uva, né? Ele está falando que ele vai estar pisando a uva, trabalhando as uvas ali recém-colhidas, enquanto o outro vai estar plantando mais. E aqui ele diz, nessa parte final aqui que fala sobre os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão, significa que vai ter tanta uva que vai ser como um rio, gente. É como um rio de uvas, entendeu? Como um rio de suco de uva, entende? É nesse nível, de tanta que vai ter. Vai ser muito próspero, vai ser muito bom. E é nesse nível que está dizendo. No versículo 14, então diz: e trarei do cativeiro o meu povo de Israel. E então eles irão reconstruir
as cidades que foram destruídas. E então vão morar nela. E vão plantar vinhos. E vão beber desse vinho. E eles vão fazer pomares. E eles vão comer do fruto dos pomares. E então eu vou plantar eles nessa terra. De forma que eles vão criar raízes. E nunca mais serão arrancados. Eis o que diz o Senhor, o teu Deus. Uau! E isso fala sobre Jesus, né? A gente lembra, a gente acabou de falar, né? A gente lembra que existe o reino milenar, né? A Bíblia diz que nós viveremos 1000 anos nessa terra aqui com Jesus reinando nessa terra. Nós ficaremos aqui 1000 anos, né? E amém. É isso. É isso. Uau! Nós reconstruiremos, é até dito, né, na Bíblia que todo ouro, tudo aquilo que hoje os ímpios gozam, né, de ouro, abundância, né, a piscina deles, não sei mais o que, né, a gente vai usufruir, vai ser tudo nosso. É tudo daqueles que são de Deus. E a gente vai usufruir por 1000 anos aqui. É engraçado, eu já ouvi gente dizer, que chatice, eu não quero viver eternamente, não. Primeira coisa que eu quero dizer, você não tem escolha, você vai viver eternamente. Então isso não é sua escolha. Eternamente você vai viver. A sua escolha é, você quer viver eternamente no céu, num lugar bom, onde você vai ser recompensado, onde você vai ser recompensado de tal forma que você já não lembre mais das suas dores, onde você vai receber galardão por cada coisa que você fez, cada obra digna que você fez para Deus verdadeiramente, né? Você quer viver no céu, onde só vai haver riso, né, alegria, onde a sua veste de luto vai ser trocada por veste de festa, onde as cinzas que estão hoje sobre a sua cabeça serão trocadas por uma linda coroa, né? Onde hoje as suas lamentações, que hoje você lamenta tantas coisas na vida, né? Serão trocadas por apenas canções de alegria. Ou você quer viver uma eternidade num lugar que é um ranger de dentes, que é um fogo eterno, que você vai ansiar por alguém lhe molhar o dedo e pôr o dedo na sua boca para você sentir um pouquinho da água. O que é água? Você vai desejar estar no céu e não vai poder. A Bíblia diz até que você vai ver. Nossa, é uma tortura perpétua, né? Os do céu não verão, né? Os do céu não verão, porque senão seria muito uma tortura. Imagina você no céu, Deus o livre, ver algum parente seu lá no inferno, né? É muito triste. Então, os do céu não vão ver. Mas se a gente for levar ao pé da letra aquela parábola de Rico e Lázaro, os do inferno vão ver. Imagina você passar uma eternidade inteira vendo lá, eles usufruindo lá do céu, tudo de boa, e você lá no inferno, ouvindo os gritos de Satanás, né? E é isso. E a gente vai viver 1000 anos aqui nessa terra com Jesus. E depois desses 1000 anos, né, a Bíblia diz que Satanás será solto, né? Então, ele vai ser aniquilado de uma vez por todas. E então a gente vai para Jerusalém Celestial, num lugar onde as ruas serão de ouro. A gente vai andar em ruas de ouro. E as pessoas, era isso que eu estava falando, até esqueci. Eu já ouvi gente falando, mas que cansativo, viver eternamente. Eu vou me cansar, eu vou me enfadar, o que eu vou fazer eternamente? Foi o que eu disse, primeiro que não é escolha tua, você vai viver eternamente. Quer você queira, quer não queira. Isso não é escolha. Eternamente tu vai viver. Então você escolhe se você quer viver eternamente no inferno ou se quer viver eternamente num lugar bom. Outra coisa, gente, vai ter o que fazer sim, né? É claro que é como Cristo disse, na ressuscitação nós seremos como anjos, né? Nós não seremos como hoje, né? Quando perguntam para Jesus ali, como vai ser aquela que teve 7 maridos, né? Com quem ela vai ser casada na ressuscitação, né? Ali no grande dia, no dia da nossa vivência no teu reino. E Jesus fala, vocês não sabem de nada. Vocês vão ressuscitar como anjos, sem sexo. Vocês não vão querer ficar fazendo sexo, vocês não vão querer ficar fazendo filhos. Não vai ser assim. Mas, gente, isso não significa que a gente não vai ter vida. Gente, a gente vai sim. A gente vai plantar, a gente vai colher, a gente vai brincar, vai correr, vai cantar.
Vai viajar. Ah, eu vou sair, vou para tal lugar ali. Vamos conversar, fazer rodas de conversas. Sim, mas vai ser tudo santo. Não vai ter a perversão que tem aqui neste mundo. É até difícil da gente imaginar diante da perversão que a gente tem neste mundo, né? Mas, gente, a gente vai viver. Às vezes as pessoas ficam achando que é uma eternidade ali só cantando e adorando a Deus. Sim, eu creio, é lógico, e com o maior prazer a gente fará isso. Mas eu não creio que seja a eternidade inteira dessa forma. A gente vai ter trabalho, né? Mas não é um trabalho penoso como o dessa terra. É um trabalho alegre. A gente vai sair, viajar, passear, trabalhar. A gente vai viver, gente. Só que a gente já não vai ter mais esses desejos carnais. A gente vai ser como os anjos, né? Então, amém, amém. Glória a Deus. Hoje a gente finaliza mais um livro. Eu estou muito feliz. É o 16º livro que a gente termina da Bíblia. Glória a Deus. Amanhã a gente vai começar o livro de Oséias. O 17º livro aí que a gente vai ler e finalizar, né, com a graça de Deus, né, é o Oséias, tá? Então a gente vai começar amanhã o livro de Oséias. Ele vem na mesma pegada de Amós, tá? Tentando levar o Reino Norte ao arrependimento. Tá muito perto aqui da tomada do Reino Norte pela Assíria. Se eu não me engano, não chega nem a 50 anos aqui. Tá bem perto, gente. Bem pertinho mesmo da Assíria tomar esse reino já. Então você vê que o negócio já tá, né? Tá indo realmente, tá? Então a gente vai estudar amanhã o livro de Oséias. Vamos começar um livro novo. Glória a Deus, amém. E eu fico feliz por a gente ter concluído mais um livro, gente. Glória a Deus, Deus é maravilhoso e a palavra dele é extraordinária. E eu tenho amor por essa palavra. E o quanto a gente cresce ouvindo a voz de Deus, o quanto a gente cresce aprendendo com ele, né? Quem assiste as minhas aulas vê. Gente, se você for entrar lá nas minhas aulas e ver minhas aulas de Gênesis, né, de Jó ali, né, o segundo livro que a gente leu foi Jó. Se for ler ali Êxodo, você vai ver que há uma diferença, né? Quando eu ensinava lá e agora como eu ensino, né? Hoje há uma diferença, há mais autoridade, há mais conhecimento, né? Há mais intimidade, né? E é isso que a palavra de Deus nos traz. Ela nos transforma, nos aperfeiçoa, ela nos melhora, né? Já era boa a aula, o povo fala, caramba, que aula legal de Gênesis, né? Já era legal a aula porque Deus já, né, havia me ungido aquilo, já havia me dado um dom, então é impossível não ser bom aquilo que Deus deu, então não vem de mim, vem de Deus, então não tinha como não ser bom, mas hoje você vê que é melhor, então é aquilo, né, que a Bíblia diz, se esmere, se esforce, busque mais, porque Deus vai te aperfeiçoar, né? Deus vai te melhorar. E a melhor forma de Deus me melhorar, de Deus me aperfeiçoar, é eu escutando Ele, ouvindo os conselhos dEle, né? A Bíblia é pura sabedoria. Toda a Bíblia é importante. Tem gente que fala, só o Novo Testamento, só o Novo Testamento. A Bíblia inteira, Paulo diz isso. Paulo diz, a Bíblia inteira, a Escritura inteira é útil. É útil para ensinamento. Eu aprendo algo em Gênesis. Eu aprendo algo em Amós. Eu aprendo algo em cada livro, em cada capítulo. Então, amém. Que a gente tenha essa consciência de que a Bíblia é importante. É impossível se crescer espiritualmente sem Bíblia. Tem gente que quer crescer espiritualmente só com oração, só com louvor, sem Bíblia. Não vai. A fé é tão importante, mas tão importante, que a única coisa que a Bíblia nos traz ali como um dicionário, o significado, é a fé. E a Bíblia diz isso. A fé é o que? É o ouvir. A fé vem pelo ouvir, né? Pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, assim, a pessoa fala, mas eu quero ter fé. Como eu queria ter a tua fé. Eu quero ter mais fé. Eu preciso de mais fé. Você não vai conseguir mais fé orando. Desculpa, mas não vai. Você não vai conseguir mais fé louvando. Não vai. Você vai conseguir outras coisas. Né? Por meio da oração a gente consegue determinadas coisas. Por meio do louvor outras coisas. Mas a fé, a força para seguir adiante, a força para ficar de pé, a força para querer viver,
A força para ir adiante quando tudo está querendo te puxar para baixo. A força para falar que vale a pena é só na palavra. E a Bíblia diz isso. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Não é ouvir qualquer coisa, é ouvir a palavra de Deus, o que Ele está falando. Eu tenho que ouvir. Porque assim a minha fé é aumentada. Porque a fé, a Bíblia diz, né? A fé é a certeza daquilo que não se pode ver. Fé é a certeza de que existe, de que eu vou receber, de que há aquilo que eu não vejo ainda. Eu não estou vendo, mas eu tenho a certeza que aquilo existe. E como é que eu chego nesse nível de ter certeza que aquilo que eu não estou vendo vai chegar, né? Ah, eu estou lutando contra uma doença séria, né? Ah, o que é a fé? É eu ter certeza do que eu ainda não vejo, a minha cura. Eu mesma, né? O meu sonho é ser mãe, em nome de Jesus, Deus me mandará meus filhos. Minha fé está nisso. Em ver aquilo que eu ainda não vejo. A fé é aquela esperança, é crer naquilo que eu ainda não estou vendo. Eu creio, minha fé é tão forte, eu creio de tal forma que às vezes eu dou risada na minha casa imaginando meus filhos aqui. Isso é fé. Mas como você consegue esse nível de fé? Pela palavra. Só pela palavra. Não existe outra forma. Às vezes a pessoa quer ter fé, gente, mas não quer ler. Você não vai conseguir, desculpa, não vai conseguir, não. Tem um momento na Bíblia, né, que os discípulos falam para Jesus: Senhor, nos ajuda na fé, aumenta a nossa fé. Jesus nem responde. É impossível. Eu não consigo orar para alguém ter mais fé. Eu não consigo orar para Deus me dar mais fé. Ele não vai dar. A fé vem pelo ouvir. Existe um número de fé mínimo, né? Existe uma medida. A Bíblia diz isso, que a todos foi dada uma fé. Deus não é injusto. Deus não deixou ninguém sem fé. Deus deu um número, uma medida para cada um de fé. Todo mundo tem uma medida. Mas a gente tem que esticar essa medida. Senão fica difícil, né? Todo mundo tem fé. E como é que eu estico essa minha medida de fé ao ponto de fazer o extraordinário acontecer, que eu estou persistindo naquilo que eu não vejo? É lendo a palavra de Deus. Todo mundo tem fé. Até o ateu, gente, recebeu essa fé de Deus. Ele tem fé em alguma coisa. Fé na ciência, fé em alguma coisa, ele tem. Porque a Bíblia diz que Deus dá uma medida de fé a todos. Até o ateu recebeu uma medida de fé. Mas cada um usa ela de uma forma. Mas é a fé que Deus deu. Aí uns usam na ciência, uns usam em determinada coisa. Mas é a fé que Deus deu. Mas agora aquela fé extraordinária que o cristão antigo tinha, que o cristão ali dos apóstolos tinha, é a fé que vem pelo ouvir. É a fé que vem pelo ler. É a fé que vem pelo mastigar a palavra de Deus. Paulo diz isso. Aqui, ó, isso daqui é nosso alimento. Você fica um dia sem comer? Um dia inteiro sem beber água? Você fica um dia inteiro sem comer comida? E por que você fica sem essa comida? Isso daqui é comida. É alimento para a nossa alma. É o que alimenta a nossa alma. A gente alimenta o nosso corpo e esquece de alimentar a nossa alma. Aí depois realmente a gente fica abatido. Quem é que vai aguentar isso? Ninguém. Aí a alma está super abatida ali, angustiada, a gente não alimenta ela. Tem que alimentar a nossa alma. Então amém, gente. Amém. Glória a Deus. Amém. Então amanhã a gente vai começar o livro de Oséias, com a graça de Deus. Amém. Eu vou desconectar o Facebook, Instagram e YouTube, tá bom? Eu vou perguntar no Meet se alguém tem alguma dúvida. Deixa eu já desconectar aqui rapidinho, gente.